toma muito ali da prova de vocês, né? E tem um peso muito grande, principalmente para quem vai fazer CPA 20, que aí você precisa ter a base forte para você conseguir entender as partes mais difíceis, né? Como os FDIC, FIIs, enfim, os outros tipos de fundo lá também. Os FIPs, né? Por exemplo, lá o Shark Tank, aquele programa que passa lá na televisão, ele é um FIP. Vocês sabiam disso? Ele é um fundo de investimento em participações, no qual esse fundo ele compra participações em outras empresas, em empresas que eles veem potencial de crescimento, né? Ou seja, então, quando aquele Shark Tank lá resolve colocar o dinheiro no negócio, ele não está colocando dinheiro do bolso dele, ele está colocando dinheiro de um FIP, do qual ele faz parte da gestão, do qual ele faz parte ali da escolha dos ativos, né? Isso é bem interessante. Espera aí, não. Então, deixa eu colocar aqui para a gente ver e a gente já avança aqui, tá? O curso está quase pronto aí das gravações. E aí vocês vão ter todo o acervo, todo o acesso. Essa semana eu vou dando para vocês aí a parte de vocês conseguirem mandar os dados para eu fazer o cadastro. E aí eu vou incluir todos vocês na plataforma. Vocês vão gostar bastante. Tá ficando bem legal. Cadê aqui? Aqui, vamos pegar desde o comecinho aqui, a gente depois avança. Vamos lá. Charles. Então, galera, na aula passada a gente viu sobre o fundo de investimentos, a parte mais básica, né? Vou só fazer um reviewzinho aqui e a gente já vai para a parte mais difícil, de onde realmente a gente parou. É só para consolidar para vocês, mas deixa eu só responder para Ana aqui. Bom dia, Ana. Vai ficar gravado sim, pode ficar tranquila, tá? A gente está começando aqui, mas depois vai estar gravado para vocês. Um review de onde a gente parou. Então, galera, o fundo de investimentos é um modelo de você colocar o seu dinheiro, de você investir muito democrático. Por quê? Porque ele permite que você, com valores menores, valores pequenos, consiga participar de alguns produtos e de alguns ativos que sozinho você não conseguiria. Mas aí, participando de um fundo, você tem acesso. Porque, por exemplo, tem alguns CRIs que a emissão mínima deles custa 300 mil reais, tem alguns produtos que a emissão mínima custa aí na casa dos 500 mil reais. Então, você sozinho talvez não conseguiria, mas você com outras pessoas, você tem acesso a esse produto, a esse serviço. Outra coisa interessante que eu posso citar para vocês aí, que a gente já bateu na tecla, é que é sobre a forma de condomínio, né? Então, qual que é a vantagem do condomínio? Você divide os custos dos serviços e dos acessos que você tem com os outros moradores, com as outras pessoas. Então, lá, você tem uma portaria, você tem uma piscina, você tem um campo de futebol, você tem tudo isso. Se você fosse ter tudo isso na sua casa sozinho, talvez ficaria muito caro. Bom dia, Claudina, tudo bem? Bom domingo para você. Bem, Se obrigada. você fosse ter isso sozinho, seria muito caro. E no fundo de investimentos, você divide isso com outras pessoas. E também lembrando o conceito de que, pessoal, que é uma prestação de serviços. Lembre-se sempre desse conceito. Ele é o administrador, o gestor e toda a equipe do fundo, ele está prestando um serviço para o cotista, para a pessoa que está investindo. E ele não tem, a obrigação dele não é dar lucro, ele não é obrigado a dar lucro, ele está prestando um serviço e pode ser que ele dê lucro ou não, entendeu? Mas, de qualquer maneira, o serviço dele, o trabalho dele tem que ser pago, né? Por isso que a taxa de administração ela é compulsória, ela é obrigatória. Independentemente de qualquer coisa, sempre vai ter a taxa de administração. Então, o fundo de investimentos é sob a forma de condomínio, é uma prestação de serviço e é um recurso de terceiro, né? É importante a gente frisar esse conceito porque a gente tem que olhar da perspectiva do dinheiro que é do banco e o dinheiro que é do cotista do fundo. O dinheiro que é do banco, então, é recurso próprio. O dinheiro que é do cotista do fundo é um recurso de terceiro, tá? Então, lembre-se sempre desses conceitos. Fundo de investimentos, qual que é o menor patamar dele? Qual que é a menor fração, o menor pedaço? A gente chama de cota. Então, a gente pega todo o patrimônio líquido do fundo, divide pela quantidade de cotas, a gente vai ter o valor dessa cota, tá? E aí, como é que funciona a dinâmica? Perdão, antes de a gente avançar no próximo tema. A gente tem fundo de investimentos, né, normal, e tem o fundo de investimentos em cotas. Como é que funciona isso? O fundo de investimento tradicional mesmo, o normal,
ele pega o dinheiro, ele pega aquele recurso e vai comprar ativos para a própria carteira do fundo, né, o gestor. E o fundo de investimento em cotas, ele pega o dinheiro do fundo e vai comprar cotas em outros fundos de investimentos. É como se ele assumisse o papel do cotista, o papel do investidor nesse momento e tivesse aí essa postura perante o mercado, tá? Então funciona assim, aqui, ó, o cliente vai lá, compra, recebe a quantidade de cotas, fundo de investimento em cotas, ele vende, compra, recebe a quantidade de cotas, a diferença está na formação da carteira, o que vai estar na carteira daquele fundo, tá? Aí, pessoal, a gente viu aqui, ó, o valor da cota, como que é calculado o valor da cota. Pega todo o patrimônio líquido, divide pelo número de cotas e chega nesse valor de cota. A quem pertencem esses ativos de dentro do fundo de investimentos, galera? Esses ativos pertencem aos cotistas, né? Aqui, com exceção dos fundos imobiliários, que é uma outra dinâmica, que é uma outra sistemática. O fundo de investimento imobiliário, ele pertence ao próprio fundo e o cotista, em contrapartida, ele ganha aluguel, ele ganha ali proventos, né, todo mês, dividendos. Então, com a exclusão do fundo imobiliário, a propriedade do fundo é sempre dos cotistas, tá? Aí, quando a gente fala da parte legal, da parte burocrática, quem que sempre está à frente desse assunto é o administrador. Então, sempre que falar de registro do fundo, representação do fundo perante os órgãos fiscalizadores, a gente está falando de CVM. É ali onde o administrador vai pedir o registro, vai mandar documento, vai fazer alteração, vai fazer toda essa parte burocrática, porque ele é o responsável legal do fundo, tá? Então, por exemplo, quando você vai investir um fundo de investimento, você consegue, com o CNPJ desse fundo, você ter acesso a todas essas informações, né? Porque normalmente os fundos de investimentos, eles têm um site de RI, que é relacionamento com investidores, né? Onde eles divulgam essas informações, onde eles têm que dar transparência e publicidade a essas informações aqui citadas, tá? Pessoal, outro conceito também muito importante no estudo de fundo de investimentos é o quê? É o Chinese Wall, que é a segregação entre gestão de recursos próprios e recursos de terceiros. Por quê? Para evitar conflito de interesses. Qual que é o interesse? O cotista tem o interesse de ver o dinheiro dele crescendo, que é o recurso de terceiro, e o fundo tem interesse de ver o dinheiro dele também dando lucro. Então, um poderia se sobressair sobre o outro se não tivesse essa regra, se não tivesse essa limitação. Para a galera que vai fazer CPA 10, não é cobrado percentual quanto que pode investir da própria instituição no fundo de investimentos, tá? Mas para a galera que vai fazer CPA 20 é cobrado. A gente já vai ver aqui um pouquinho mais para frente esses percentuais. Mas para a galera da 10 é só esse conceito mesmo, tá bom? E, galera, lembrando, né, do nosso compromisso lá, na segunda e na quinta, a gente vai fazer uma aula só da galera da CPA 10, só para quem é a 10 ainda. E na quarta a gente vai fazer uma aula para a galera só da CPA 20, que é um pouco mais focada, tá? Então já se organizem aí na agenda, já deixem aí anotado, que aí durante a noite a gente vai fazer essas aulas. Então, as instituições, elas têm que fazer esses mecanismos, né, e otimizar essa separação do que é recurso próprio e o que é recurso de terceiro, para evitar conflito de interesse. Lembrando também o conceito de condomínio agora, batendo na tecla da assembleia, né? Como ali você tem um grupo de pessoas, um grupo de cotistas que tem um interesse em comum, não pode um simplesmente definir o que vai ser feito sobressaindo sobre os interesses dos outros, né? Então, por isso que tem que ser feita a assembleia. A gente tem duas assembleias, né? A gente tem a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, e a Assembleia Geral Extraordinária. A AGO é aquela que é usada para aprovar demonstrativo financeiro, aprovar o resultado do exercício anterior, e a AGE é qualquer uma outra que tenha que decidir algum assunto importante. O que é o detalhe da Assembleia? Aqui as atribuições, né? Quando que tem que convocar a Assembleia, né? Porque ele tem aqui, ó, compete privativamente a Assembleia, ou seja, só pode ser definido em Assembleia Geral de Cotista isso, não pode ser definido fora. Tem as exceções aqui, como supor, se for para aumentar a taxa de administração, passa pela Assembleia. Se for para reduzir a taxa de administração, não passa pela Assembleia. Tem toda essa dinâmica aqui. E aí, qual que é o prazo de convocação? A convocação ela tem que ser feita com pelo menos 10 dias de antecedência em relação à data de realização. Ou seja, vou realizar no dia 20, no máximo até o dia 10 eu tenho que ter convocado o pessoal. 10 dias corridos, tá? E quem que pode convocar? Administrador, gestor, custodiante
ou cotista, grupo de cotista que tenha no mínimo 5% das cotas emitidas. Esse pessoal pode convocar uma assembleia. E aí aquela hipótese que a gente falou, né, é uma hipótese bem improvável, mas tem que considerar ela, que por acaso, se ela acontecer, está prevista, que é a presença total dos cotistas, né, supre a falta de convocação. Tipo, mandou no grupão do WhatsApp de manhã, a galera chegou, ou seja, está todo mundo lá, não respeitou a convocação de 10 dias, mas se tiver todo mundo, então supre a falta de convocação. Esse é o detalhe. Então aqui, pessoal, muita atenção nesses detalhezinhos da GO, que tem que ocorrer em até 120 dias após o término do exercício social. Então, por isso que na cooperativa, nos fundos de investimentos, no mês de abril é um mês muito intenso com isso, né, com a realização desses eventos, que é onde ocorre ali essa prestação de conta. Vamos supor, quer trocar a administração, quer trocar a gestão do fundo, quer fundir com outro fundo de investimento, quer encerrar. Aí tudo isso aí vai ser decidido numa AGE, que é uma assembleia que não estava programada, né? Uma Assembleia Geral Extraordinária. E aí, pessoal, um detalhe interessante também, qual que são os direitos e obrigações desses condôminos, dessas pessoas que fazem parte dentro do fundo? Ele tem que saber o objetivo do fundo, onde que ele quer chegar, política de investimento, que é quais são os ativos que podem ser comprados, quais são os ativos que vão compor essa carteira, taxa de administração, taxa de performance, tudo isso aí tem que ser informado para ele antes dele entrar, né? E aí, tudo isso tem que estar disponível para que ele veja, porque qualquer ideia sempre que vocês vão perceber na hora que vocês estiverem lendo, estudando, fazendo questões. O cotista, ele não pode ser induzido a erro, ele não pode ser induzido a achar que é uma coisa e na verdade era outra. Ele não pode ter essa possibilidade, ele não pode ter essa margem, né? Ele tem que ser muito objetivo as coisas dentro do fundo de investimento, né? Porque a instituição reguladora, no caso aqui a CVM, ela faz de tudo para fazer com que esse mercado cresça com qualidade, né? Então, não dá para ficar tipo, prometendo ou o cotista falando, eu achei que era de um jeito, mas era de outro. Eu achei que era de uma forma, mas era de outra. Não dá. Tudo tem que ser muito bem transparente, muito bem comunicado, tá? E aqui, ó, a gente vai para o detalhe aqui dessa parte da publicidade. Então, se eu vou fazer uma avaliação de performance do fundo, eu tenho que ter, no mínimo, né, é recomendável uma análise de um período, no mínimo, 12 meses. Então, pelo menos 12 meses para eu fazer uma análise, fazer uma parametrização. E eu só posso publicar e divulgar material do produto de investimentos depois de 6 meses de rentabilidade apurada. Por quê? Vamos imaginar que eu pegar só de 3 meses, e naqueles 3 meses tivesse sido perfeitos ali o resultado. Ou seja, eu estaria enviesando, né, tendenciando a escolha desse investidor, porque eu tinha um período muito curto de avaliação. Então, eu tenho que pegar no mínimo 6 meses de rentabilidade apurada e fazer em cima desses 6 meses, tá? O cotista deve ter acesso ao quê, pessoal? Ao regulamento e ao FIC, o regulamento, ou seja, ao conjunto de regras, ao valor do patrimônio líquido, o valor da cota e a composição da carteira, ou seja, o que está dentro daquela carteira. Ele tem que estar sempre à disposição dos cotistas, claro. Tem um período mínimo ali, né, que ele precisa respeitar, às vezes não é de imediato, se eu não me engano, é coisa a cada mês, a cada 40 dias, 60 dias, então tem uma regra lá que ele vai seguir, mas isso aí tem que ficar à disposição do cotista, né, e do investidor. Aqui tem as obrigações e tudo mais. Vamos aqui para o detalhe mais interessante aqui. Sobre as funções, pessoal. Tá claro para vocês as funções de administrador, gestor, custodiante, auditor? Tá tranquilo isso para vocês? Queria ouvir de vocês essa parte aí, sobre a função dos agentes, sobre o que cada um faz, o que cada um não faz. Edgar, Oi. O administrador, ele administra o fundo, ele que responde perante a CVM. O gestor, ele compra cotas, né? E ele vende... Não, cotas não. Ele compra e vende ativos, né? Uhum. Quem vende cotas, custodiante. Vamos lá.
O administrador, ele é o cara que ele vai criar o fundo, vai abrir o CNPJ, vai pedir o registro da CVM, vai fazer toda essa parte burocrática, essa parte legal. E quando ele cria esse fundo, ele estabelece a política, né? A política, ela vai dizer quais ativos podem fazer parte da carteira, se são ações, se são títulos públicos, se são títulos de renda variável, de renda fixa, que tipos de ativos vão fazer parte dessa carteira e quais são as regras, né? E aí o gestor, ele vai vir e vai colocar isso em prática. Ele vai pegar, com base nessa política, com base nessa regra, ele vai fazer a composição da carteira, ou seja, ele vai comprar e vender ativos conforme a dinâmica. Então, assim, se tem gente entrando com dinheiro no fundo de investimentos, ele vai dar uma quantidade de cotas e vai pegar esse dinheiro e vai no mercado comprar ativos, sejam eles ativos que forem, renda fixa, renda variável, né? Ah, tem gente pedindo o resgate do fundo, ele vai pegar essas cotas e ele vai pegar esses ativos e vai vender no mercado para gerar recurso, para gerar liquidez para pagar esse investidor. Se for fazer uma comparação, o administrador é como se fosse o CMN, né? Ele manda, ele está lá no topo, ele define a regra, ele define ali a diretriz, perdão, né? Ele dá o direcionamento. O gestor é como se fosse o Banco Central, né? Que ele pega aquela diretriz e coloca em prática, exatamente como foi estabelecida a diretriz. Não pode dar na cabeça do gestor, tipo assim, ó, a política do fundo de investimentos é de investir em ações. Vou investir em CDB. Não pode, porque, é claro, tem lá o percentual, né? O mínimo de um fundo de investimento em ações, por exemplo, é 67% em ações. Não pode dar na cabeça do gestor dele comprar 40% em renda fixa. Por quê? Porque ele estaria ferindo a política. E se ele fizer isso, ele pode ser multado, ele pode perder a certificação CGA dele, ele pode ficar inabilitado para exercer essas funções, entendeu? Então é um negócio assim muito ligado um com o outro mesmo, né? O que o administrador faz e o que o gestor faz. É muito parecido com o que CMN e Bacen, a relação entre eles, tá? E aí o custodiante, ele vai guardar esses ativos e vai liquidar esses ativos com a respectiva data de vencimento, né? Então, o custodiante é quem faz aqui a guarda desses ativos, é quem segura esses ativos na mão, como se fosse assim dizer. Então, e aí vem distribuidor. Distribuidor é quem está na ponta, é quem está vendendo. Seja o agente autônomo de investimentos, seja o gerente do banco, seja o gerente da cooperativa, enfim, é quem está em contato com o cliente lá na ponta, né? Porque o gestor ele não faz esse contato com o cliente. Às vezes, no exemplo que fala, dessa impressão que tá o gestor que está vendendo, né? O gestor que está em contato. Não, mas na verdade o distribuidor está em contato com a pessoa lá na ponta, está oferecendo esse produto lá na ponta, está vendendo. E aí o distribuidor traz esse dinheiro para dentro do fundo, né? Faz essa venda e aí, o dinheiro dentro do fundo, o gestor vai fazer esse processo, né, de compra e venda. Entendeu? Entendi, tá tranquilo. Maravilha, galera. Respondi a Claudina aqui que a internet dela que estava ruim. E o auditor independente, uma vez por ano, tem que ter essa auditoria independente. A independente, né, por razões óbvias mesmo, para evitar conflito de interesse, né? Porque se fosse ligado, se fosse vinculado ali ao fundo de investimentos, possivelmente faria alguma maquiagem nos números, né? Faria alguma coisa para beneficiar ou para evitar que possíveis falcatruas fossem descobertas, né, galera? Então, assim, essa parte até agora aqui dessa revisãozinha da aula passada é a base, é o alicerce de fundo de investimentos. Para a galera de CPA 10 é mais isso aqui mesmo, tá? É mais conceito, mais entendimento básico. Para a galera que vai na CPA 20, então, assim, reforça mais ainda essa base para quando chegar na parte difícil vocês terem consistência e conseguirem compreender, tá bom? E agora a gente vai ver os tipos de fundos, né? Porque tem vários tipos. Por quê? Assim como existe vários perfis de investidores, vários tipos de investidores no mercado, a gente tem que ter vários produtos, né, de acordo com os interesses e os objetivos de cada um deles, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, o fundo aberto. O que quer dizer o fundo aberto? É o fundo que você pode aplicar e resgatar a qualquer momento. Você pode entrar e sair a qualquer hora. Como você vê uma porta aberta, você pode passar por ela na hora que você quiser. Então, qual que é a vantagem dele, de um fundo aberto? É um fundo que tem alta liquidez, né? Tem alta liquidez e tem alta rotatividade. Só que o ruim, a contrapartida negativa, é que você tem uma baixa rentabilidade, né? Uma baixa remuneração. Por quê? Como o gestor tem que deixar disponível o recurso que você pode sair a qualquer momento,
ele não pode comprar ativos de prazo maior, que é onde teriam melhores rentabilidades para te passar, entendeu? Então, por isso que a vantagem dele é a alta liquidez, precisou do dinheiro, você acessa, mas a desvantagem é que a rentabilidade, a remuneração é mais baixa frente aos outros do mercado. Vou pegar uma aguinha aqui rapidão. Essas garrafinhas aqui é boa, que dá para você medir o tanto que você está bebendo durante o dia. Não é tão grandona igual qualquer dosita. Vamos lá. E aí a gente vem fundo fechado, galera. Qual que é a ideia do fundo fechado? Você tem uma data certa para aplicar e uma data certa para resgatar. Geralmente é um intervalo, né? Por exemplo, você fica 1 mês, 2 meses ali com uma janela aberta para você fazer aporte e você fazer resgate, né? Igual ele deu o exemplo aqui, ó. Você só pode aplicar entre tal data e resgatar entre tal data. Passou esse período, já era. Você tem que esperar o outro ano para você conseguir resgatar. Veja bem, você resgatar a cota do fundo, mas nada impede que você venda isso no mercado secundário para outro investidor, para outra pessoa, né? Então, você não conseguiria fazer diretamente sacando do fundo, resgatando, mas você consegue fazer isso com o mercado secundário, passando na mão de outro investidor. Lógico que quando você passa na mão de outro investidor, você está sujeito ao que mesmo? A marcação a mercado, que é saber quanto que o mercado está disposto a pagar, né? Às vezes você acha que você sabe que ele vale tipo R$1.000, só que o mercado naquele momento que você quer se desfazer está disposto a pagar 900. Ou é pagar 900 ou é você esperar a outra data para sacar, entendeu? Então, o fundo fechado ele tem uma janela, ele tem um período, porque sabendo disso, sabendo que tem um prazo mínimo a ser cumprido, o gestor ele vai ter autonomia, ele vai ter a liberdade de ele comprar e vender ativos nessa janela, né? Com períodos maiores, com vencimentos mais longos, onde ele consegue estar trabalhando esse recurso, independentemente de você querer resgatar ou não. Porque se você passou o seu produto, o seu título, né, a sua cota do fundo de investimentos para a mão de outro investidor, para a empresa, para o fundo de investimentos, não vai influenciar em nada, entendeu? Vai ficar da mesma forma. Para ele vai ser indiferente se você vender no mercado secundário, porque o dinheiro continua lá dentro da empresa, ele não vai estar resgatando, né? Você só trocou de mão a titularidade aqui fora, né? Para outra pessoa. Tá? Então, o fundo fechado é isso. Aí, por exemplo, a gente tem como exemplo de fundo fechado os fundos de investimentos imobiliários, que quando você compra, ele vai construir um shopping, vai comprar um shopping, vai comprar um empreendimento imobiliário que está na planta ainda, enfim. Ele tem que ter um prazo mínimo, porque vamos supor que na metade da obra ali do shopping, todo mundo resolve resgatar, todo mundo resolve sacar o seu dinheiro. E aí já era, não teria como terminar a obra, tá? Então, o fundo fechado é isso. Então, vocês vão perceber o seguinte, cada um, pessoal, cada fundo, eles têm que ter ali a sua regulamentação, a sua regra certinho, e cada um tem um perfil. Então, se você é uma pessoa que tem um perfil que pode precisar do dinheiro a qualquer momento, fundo aberto. Se você tem lá, tenho R$50.000, não tenho nenhuma pretensão, não vou usar ele por agora, não vou pegar esse dinheiro. Maravilha, então guarda esse dinheiro, eu coloco no fundo fechado e aproveita que você tem essa carência mínima que você pode esperar e deixa lá no fundo fechado. E tenta pegar um ganho melhor, entendeu? Então vai de perfil para perfil. Aqui a gente tem o fundo restrito agora, que o fundo restrito, quando você fala o nome restrito, você geralmente vem acompanhado de alguma outra segunda informação, né? Restrito a funcionários do administrativo, por exemplo, tesouraria. Restrito ao gerente operacional e ao tesoureiro. E ao supervisor, não tem tesoureiro no Itaú, né? Restrito a funcionários da agência, restrito a membros da família tal. Então, tem muito disso, né? Por exemplo, eu dei o exemplo para vocês do Fernando Gaspar, que está criando um fundo restrito, junto com o sócio dele lá, em que para você aplicar, você vai ter que ter a condição de ser aluno dele. Só vai poder aplicar nesse fundo de investimento quem for aluno. Quem não for, não vai poder. Ou seja, ele restringiu a um determinado grupo de pessoas, a um determinado perfil de pessoas acessar aquele fundo de investimentos, tá? E também são muito comuns fundos restritos a investidores qualificados, né? Você tem que ter no mínimo R$1 milhão ou seguir alguma daquelas outras regras lá para você se enquadrar como investidor qualificado. Que aí já sabe que vai ter um volume, né? Uma quantidade de recursos maior dentro daquele fundo, tá?
Deixa eu te perguntar um negócio para vocês, pessoal. Esse negócio da isenção do IOF, que foi prorrogado até o final do ano, nas operações de crédito, vocês têm conseguido usar isso aí como argumento na hora de vender, na hora de ofertar as coisas para as pessoas? Como é que tem sido isso aí na ponta para vocês? Tem sido uma vantagem realmente ou tem sido indiferente? Queria perguntar isso aí para vocês. Edgar, eu fiz a minha primeira operação de crédito. E assim, foi um argumento bem bacana. Sério? Né? Porque foi um financiamento de veículo e eu fiz um crédito pessoal também. Então, imagina que a pessoa ela sempre pagou, né? Uhum. Aí você chega com esse argumento, aproveita para você financiar teu carro agora, que você não vai pagar IOF, né, até dezembro. Então a hora é agora, a taxa tá bacana, enfim. E foi um argumento para fechamento, sim. Pô, que legal, que legal. E para você aí, Adriana, você tem conseguido utilizar isso aí também? Como que tem sido aí na ponta? Acho que ela deve estar se arrumando já para ir para o compromisso. E, galera, e o Pix na ponta? Ele tá em fase de rodar? O que vocês têm sentido o pessoal na ponta aí? Como é que tem sido a percepção da galera? Os clientes estão tão ansiosos ou tão nervosos? O que vocês têm sentido? Estou perguntando porque eu tenho pesquisado bastante sobre o Pix, sobre essas outras coisas esses dias, e aí eu fiquei curioso para ouvir de vocês como é que tá aí na ponta com vocês. Eu ainda tenho muito que aprender sobre esse Pix, viu? Eu nunca. Ninguém perguntou, até porque não vai cliente da agência, né? Ainda, né? No meu caso, né? Aham. Então, teve um treinamento, mas foi fora de horário de expediente. Eu falei: olha, eu tô fora, eu não vou participar, não. Se ficar gravado, tudo bem, se não. Então, eu não participei, mas eu acredito que é uma coisa super bacana. Mas, Edgar, tem uma dúvida aqui. Fala aí. Fala, é normativa do Banco Central, e daí os clientes não vão pagar, ninguém vai pagar. Será mesmo? Será mesmo? Porque assim, eu nunca vi ninguém fazer nada de graça. Então, de repente, vai voltar o CPMF. Ah, sei lá. Eu não acredito que vai ser totalmente de graça, entendeu? É porque assim, ó, o custo operacional hoje para TED, DOC, para emissão de cheque, compensação de cheque, ele é muito alto, entendeu? E até isso assim, por mais que vai substituir um gasto que é mais caro por um gasto que é mais barato para as instituições. Então, mesmo que as instituições ainda tenham que pagar, vai ser mais barato do que ela ter todo esse custo que ela tem com esses mecanismos de hoje, entendeu? Então, assim, ainda está sendo muito, muito batido na tecla realmente de como que isso vai chegar na ponta para o cliente, né? Eu vi uma matéria, eu vou compartilhar com vocês, sobre repassar isso na ponta ou não para o cliente, sobre o cliente ter algum custo com isso ou não. Mas aí você imagina, o custo vai ser menor do que, por exemplo, uma máquina de cartão, né? Um débito, um crédito na máquina de cartão. E você imagina o quanto que vai reduzir? Vai reduzir, ó, emissão de folha de cheque, vai reduzir emissão de boleto, vai reduzir TED, DOC, cara, vai ser transformador, assim, só que a gente ainda fica muito na incerteza, né, de como que isso realmente vai chegar na ponta. E aí, por isso que eu fiquei curioso, falei, deixa eu perguntar para a galera como é que tem sido isso aí, como é que tem sido a reação dos clientes, como é que tem sido a percepção deles frente a essas mudanças, né, frente a essas coisas que têm chegado aí. Mas... Tem uma outra coisa. Vamos supor que eu cadastro o meu CPF lá na Nubank, né? Uhum. Aí, se eu quiser fazer uma outra, cadastrar no Banco do Brasil, um exemplo, ele leva 7 dias. É 7 isso dias? mesmo? Eu não consigo fazer na hora? Olha, eu não Então, tinha eu essa não posso informação. fazer da Nubank para outros bancos. Eu não posso fazer, por exemplo, do Banco do Brasil para Nubank. Não, porque eu não cadastrei meu CPF lá. Se eu for cadastrar lá, eu vou ter que descadastrar daqui da Nubank. Nossa. Então, foi essa dúvida que gerou e eu não sei. Oi, Na Claudinha. verdade, Oi, Adriana, pode falar. pelo que eu entendi, cada pessoa tem direito a 5 chaves, né? Então, ela pode cadastrar o CPF no Banco do Brasil, o celular lá no Sicredi. Então, assim, você tem direito a 5 chaves. Então, digamos, se você cadastrar uma em cada instituição, você vai poder trabalhar com essas 5. Não é vinculado ao CPF em si.
o CPF é uma das chaves. Entendi, pode ter então. 5 chaves. Então, seria o 5 CPF chaves. em um, telefone em outro, e-mail em outro, seria isso, né, Adriana? Exatamente, isso. Pelo que até agora os treinamentos que nós tivemos é isso. Até é uma preocupação das instituições já conseguir ter acesso rápido aos clientes, porque se ele pegar essas 5 chaves, tiver 5 contas no Banco do Brasil e cadastrar todas elas lá, aí, tipo, lá na Unicred não vai cadastrar nenhuma, entendeu? Meu Deus do céu. Entendi. Mas parece que vai ser legal. Mas, assim, os cooperados, por enquanto, eles só estão escutando a parte que não vai pagar taxa. Eles não estão se atentando aos detalhes, a como realmente vai funcionar. Exatamente isso. Por isso que eu não passei essa informação ainda, porque se eu tenho dúvida, imagina, eu não posso vender algo que eu ainda não sei, né? Então eu vou esperar acontecer, vou ter mais treinamentos aí. Não, depois vamos trocar Mas- figurinha lá no grupo sobre esse assunto, porque é igual a Adriana falou, tem que estar atento, porque se ele pega chaves em outro lugar e não pega aqui, depois fica sem aqui, né? A Adriana tem a vantagem aí, por exemplo, de ter toda a base do cliente, né? Tem lista de e-mail, lista de telefone, lista de tudo. Então, talvez seja as instituições devem estar pensando nisso, né? Criar uns tutoriais, criar uns passo a passo, criar algumas coisas informativas aí, disparar isso aí assim que tiver já a orientação de como vai funcionar, né? Mas é legal a gente se antenar, e obrigado aí, Adriana, por ter trazido essa informação nova aí pra gente. Eu tinha perguntado anteriormente, Adriana, como que estava sendo ali o impacto desse argumento de ter ou não IOF lá na ponta. Para você, tem surtido muito efeito na hora que você fala assim, o IOF até o final do ano que está isento. Você tem conseguido bater nessa tecla com a galera aí ou tem sido indiferente? Não, nossa, para a gente ali está sendo muito legal essa parte de... Tanto que agora, que estava para voltar agora em outubro, né? Uhum. Tava um desespero os cooperados que estavam com crédito em andamento para ficar isenta. E graças a Deus foi prorrogado até o final do ano. Está sendo, assim, muito bem aceito por todos, porque é um impacto, né? Se libera um crédito alto, vai um valor muito alto para IOF. Demais. Mas tá bom, gente. Depois vão trocando ideia no grupo durante essa semana e vão trocando boas práticas aí. E acelera. Esse é um argumento aí para vocês acelerar para fechar a carteira de crédito esse ano aí daquele jeito, lá em cima. E galera, fundo exclusivo, continuando aqui, é aquele fundo que tem um único investidor, um único cotista, né? Então, assim, somente investidor profissional que pode ter fundo exclusivo. Investidor profissional é somente de 10 milhões para cima. Então, cara, tenho 10 milhões, tenho 15 milhões, às vezes compensa você criar um fundo exclusivo do que você deixar o dinheiro aplicado por fora, né? Por causa da questão do imposto de renda, que você só paga quando resgata. E se você for trabalhando bem, crescendo patrimônio, você vai deixando o dinheiro lá, entendeu? Só tira mesmo quando precisar e tira lá em janelas mais longas, né? Para pegar a faixa menor do imposto de renda, que é 15%. Então, o fundo exclusivo, ele só pode ter um único cotista e somente o investidor profissional pode ter acesso. Por isso, pessoal, aqui ó, a marcação ao mercado é facultativa. Lembra lá? Qual que é o objetivo da marcação ao mercado? Evitar a transferência de riquezas entre cotistas, né, de um cotista para o outro. Então, para evitar isso, existe a marcação ao mercado. No caso do fundo exclusivo, o cotista ele pode optar para que seja feito ou não, apenas por uma questão de comodidade, conveniência dele, né? Não que isso aí vai influenciar ou vai impactar o valor de mercado dele, não. Mas ele pode optar, porque se ele quiser fazer um acompanhamento mais próximo, ele fala para fazer isso, tá? E aí, fundo de investimento com carência, ele parece o fundo de investimentos fechado, né? Só que ele tem a diferença que você pode investir a qualquer momento, né? Ó, a diferença do fundo fechado é que ele tem uma janela para entrar e uma janela para sair. Tipo, do dia 1º ao dia 30 de abril para entrar, do dia 1º ao dia 30 de novembro para sair. No investimentos com carência, você pode entrar a qualquer momento, só que você tem um prazo, né? Vamos supor, no mínimo 60 dias, no mínimo 90 dias aqui. Ou seja, independentemente do mês que você entrar, da data que você entrar, você vai ter que cumprir aquela carência mínima para você para você conseguir investir nesse fundo, tá? Diferente do fundo de investimento aberto, a vantagem dele é que, como tem um período mínimo ali, né? Vamos imaginar 90 dias. O gestor ele vai conseguir trabalhar com títulos com prazo de médio aí de 90 dias para cima um pouquinho, para que ele consiga oferir melhores ganhos do que no fundo de investimento aberto, tá? Então, tem essa vantagem. E aí o fundo de investimentos sem carência, ele parece o fundo de investimentos aberto, que pode entrar e sair a qualquer momento, tá? Então não tem aí
essa dificuldade. Ele tem liquidez diária, só que em contrapartida a rentabilidade, a remuneração dele vai lá para baixo. E aí a gente vem a questão de ver fundo passivo, ativo alavancado. A gente já viu, mas vamos reforçar ele. O que quer dizer isso aí? É o comportamento da performance do fundo em relação ao seu benchmark, tá? Comportamento da performance do fundo. Então, o fundo que é passivo é aquele fundo que visa somente acompanhar o seu determinado benchmark, né? Ou seja, o CDI ele vai ficar sempre ali igual, no máximo. E aí o passivo, ele tem uma gestão mais conservadora, vamos assim dizer, tá? E aí o fundo ativo é aquele fundo que busca sempre superar o seu benchmark. O benchmark está dando, sei lá, 100, ele quer dar 105%, 110%. Então, ele quer sempre superar, ultrapassar, vencer essa barreira, tá? Lógico que para oferir melhores ganhos, ele vai ter que fazer uma exposição maior ao risco. Isso aí é inevitável, não tem para onde correr, não tem o que fazer. Então, ele vai ter que se expor mais ao risco para ele ter melhores ganhos. Isso aí é fato, tá? E aí o fundo alavancado é aquele fundo que a gente falou, que ele tem, que ele usa de derivativos, né, de opções de compra, opções de vendas, mercado futuro, swap, ele usa desses mecanismos para alavancar. Diferente de quem usa para fazer proteção, no caso os agricultores e os produtores usam para proteger a carteira e para proteger o preço de compra e venda, quem está dentro do fundo de investimento alavancado usa isso aí para tentar, vamos dizer assim, apostar contra o mercado. E ele pode ter a possibilidade de perda, né, superior ao patrimônio líquido, ou seja, você perder todo o dinheiro que tem dentro do fundo, né, e ainda ficar no, no vermelho, né? Ou seja, como se você entrasse no cheque especial do fundo de investimentos. Ou seja, se é para ganhar, vão ganhar muito, mas se é para perder, vão perder também com força, tá? E aí, esses aqui são os tipos de fundos. Leiam com muita atenção quando vocês chegarem na prova, tá? Leiam com muito cuidado, leiam com muita calma, entendam o que a prova está fazendo, pratiquem isso desde agora na hora de fazer as questões, né? Na hora que vocês estão treinando aqui, para quando chegar na prova, vocês chegarem com tranquilidade, com firmeza, entendeu? E não faça a prova no desespero, não faça a prova na correria. Peraí. Tem um mocinho que bateu na porta aqui. Então, façam a prova com tranquilidade, né? Algumas pessoas fizeram as provas nos últimos dias, algumas passaram, outras não passaram, mas tá tudo bem quanto a isso, né? Então, assim, chegam, leiam as questões com calma e principalmente essa parte de tipos de fundos são partes, assim, que não é tão difícil, mas tem que ter esse pouquinho de atenção para evitar confundir uma com a outra. Por exemplo, igual fundo fechado e fundo com carência, né? Tem ali o detalhezinho diferente uma da outra, tá? E aí a gente vai para a parte de custos, galera. Igual a gente falou um pouquinho ali no começo, taxa de administração. Como o fundo de investimento é uma prestação de serviços, ele tem que ter a taxa de administração independente de dar resultado positivo ou não, porque aquilo ali é o salário, igual aquela parada, né? Brincadeira da gente falando lá, se a agência não deu resultado, você não vai ganhar dinheiro. A agência ficou deficitária, você não vai ganhar dinheiro. Não, tem nada a ver uma com a outra. Você trabalhou, você se dedicou, você tem que receber o seu salário. Então, a taxa de administração, o detalhe dela aqui é que ela é expressa ao ano, né? A prova bate muito nessa tecla, e calculada e deduzida diariamente. Então, na hora que você vê ela, a taxa nominal, ela vai estar ao ano, né? 2% ao ano, 2,5% ao ano. Mas todo dia ele reduz um pedacinho dela, tá? E aí, como ele reduz um pedacinho do patrimônio líquido, a taxa de administração ela afeta o valor da cota. Porque se ela reduz o patrimônio líquido, automaticamente ela reduz o valor da cota lá na ponta, porque o valor da cota é PL dividido pela quantidade de cotas. Então, se você diminui uma fatia do PL, você diminui aquele valor da cota lá na ponta, tá? E esse daqui também sempre bate na tecla na prova, tá? A rentabilidade divulgada pelos fundos é sempre líquida da taxa de administração, ou seja, depois da cobrança da taxa de administração. E aí, galera, taxa de performance. O que é taxa de performance? É uma taxa que premia, né, e que ela parabeniza ali a performance que você obteve ou não, entendeu? Ou seja, ele é um percentual cobrado do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência, ou seja, superou o benchmark, superou ali o parâmetro que tinha estabelecido. Aí pode-se cobrar a taxa de performance. Logo, só cobra-se taxa de performance em fundos ativos e em fundos alavancados, tá? Fundos passivos não podem cobrar a taxa de performance, porque o objetivo do fundo é só acompanhar ali o seu benchmark, não superar. A diferença dela para a taxa de administração
é que a periodicidade dela é semestral, né? E a cobrança dela ocorre após a dedução de todas as despesas, né? Então, assim, lá no final de tudo, aí cobra a taxa de performance. Depois cobrou despesas administrativas, taxa de administração, os custos que o fundo tem, aí cobra a taxa de performance. E a metodologia que é chamada linha d'água, né? A Bruna até mandou uns dias atrás ali aquele exemplozinho do barco, ilustrando por que chama linha d'água. É a metodologia utilizada, tá? Por exemplo, toda rentabilidade acima de 5% será cobrado cobrado percentual de taxa de performance definido pelo administrador do fundo. Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é a linha d'água. É o valor que você estabelece como parâmetro para que, se superar, você vai cobrar ali a sua taxa de performance. Então, tudo que superou aqui os 5% está passível de cobrança da taxa de performance. Aqui tem duas taxas, pessoal, que são mais assim para vocês saberem que existe e mostrar que ela tá prevista em lei, porque na maioria das vezes não é feita essa cobrança, tá? Na maioria das vezes não tem a cobrança da taxa de ingresso e taxa de saída, porque o mercado ele está muito competitivo. E se você tem um fundo que tem a taxa de entrada e taxa de saída e outro fundo que não tem, e ambos têm mesmas condições de riscos e de rentabilidade, possivelmente você vai escolher aquele que não tem a taxa de administração, taxa de entrada e a taxa de saída, né? A taxa de ingresso e a taxa de saída. Então, é uma taxa que está aqui só para você saber que existe, para ter conhecimento dela. Mas, normalmente, isso não ocorre na prática, tá? Então, aí, a partir das despesas do fundo, são tudo que tem relacionado ali a impostos, contribuições de bens, direitos, obrigações. Tem funcionário que trabalha na parte da administração do fundo, na parte da gestão, tem o custo de aluguel, enfim, o que tiver, ele vai entrar aqui como despesas, tá? Regulamentos, documentos do fundo, tudo mais. Tá, vamos pegar aqui. Aqui, ó, a gente falando da função do gestor, Dejane, lá, né? O gestor, ele faz a gestão de recursos, né? Literalmente, ele aplica e resgata os recursos. Então, entrou dinheiro no fundo, ele vai pegar e vai comprar cotas para dentro daquele... Perdão, entrou dinheiro no fundo, ele vai pegar esse dinheiro, vai no mercado comprar os ativos para comprar a carteira. Pedir o resgate do fundo, ele vai pegar esses ativos, vai vender para pegar dinheiro para pagar essa pessoa que está pedindo para sair, né? Então, essa é a dinâmica de entrada e saída. Vamos lá. Prazo de cotização é o tempo, né, que é quando a pessoa traz o dinheiro. Aqui é a sua mensagem. Okay, isso. Prazo de cotização é quanto tempo que a pessoa colocou o dinheiro no fundo, aquele fundo vai se transformar na quantidade de cotas para ela, né? A gente tem fundos de investimentos que tem cota de abertura e cota de fechamento, que aí tem cota de abertura que quando você comprou ali no começo do dia, você já sabe quantas cotas você tem. Cota de fechamento é quando você comprou, colocou dinheiro, você só vai saber no final do dia ou no dia seguinte quantas cotas você teve direito, né? Que vai depender de se é cota de abertura ou cota de fechamento. Prazo de cotização é isso, então prazo de liquidação é o tempo que o fundo leva depois da cotização para depositar o dinheiro resgatado na conta do cotista, ou seja, quando você pede para sair, quando você pede para ir embora, para resgatar o seu dinheiro, né? Prazo resgate é o tempo decorrido desde o pedido de resgate até o dinheiro realmente entrar na conta do fundo, né? É a soma do prazo de cotização com o prazo de liquidação, é os dois juntos. E o D mais N, né? Ou D mais 0, D menos 1, D mais 1, D mais 2, enfim, é aquela nomenclatura que a gente já está acostumada, né? Para entender como é que é contado ali esse prazo, né? Aqui, ó, ele traz um exemplo aqui, o prazo de resgate. Pedido de resgate, cotização, conversão de cotas, liquidação, o dinheiro efetivamente na conta do cliente. E aí, como eu citei, cota de abertura e cota de fechamento. Cota de abertura é quando no ato da abertura ali, você está colocando seu dinheiro, você já sabe quantas cotas você tem. Podem utilizar desse mecanismo aqui fundos de curto prazo, fundos referenciado DI e fundos de renda fixa. Esses três podem utilizar cotas de abertura, tá? E aí, cotas de fechamento é quando tem que esperar o fechamento no final do dia ou o fechamento do mercado, que aí é fundo de curto prazo, renda fixa DI, renda fixa, referenciado DI, multimercado, cambial, enfim. Todos esses aqui tem que esperar o fechamento do dia, ou final do dia, né? Fechamento do mercado ou final do dia. E para os fundos que tiverem carteira com prazo médio superior a 365 dias, longo prazo, é obrigatório o uso de cota de fechamento, né? Porque a volatilidade dele está maior, ele está mais exposto. Então, tem que esperar o final do dia mesmo.
Tá. Galera, agora a gente vai entrar numa parte que é uma parte mais chatinha, uma parte mais burocrática, tá? Que é as modalidades dos fundos de investimentos, os tipos dele. Então, tudo que a gente viu até agora, acho que até aqui esse momento, é a base, é o alicerce. Então, não pode ter dúvida, não pode ter, assim, não pode ter dúvida, até vai ter, mas o mínimo de dúvida que vocês tiverem possível é melhor, porque isso, vocês têm que estar com isso consolidado para entender o que a gente vai entrar aqui, o que a gente vai emergir aqui, tá? Então, assim, essa parte aqui, ela tem um pouquinho de decoreba, ela tem um pouquinho de você tentar fazer algumas associações com algumas informações e percentuais, né? Por exemplo, renda fixa, fundo de ações, fundo cambial, enfim. Tentar fazer esses macetezinhos, mas para isso tem que estar tudo muito consolidado até agora. Então, vou pedir para você fazer um intervalo rapidinho, 5 minutinhos aqui, só para me pegar outro café e fazer um chazinho aqui rapidão. E a gente já volta, a Adriana vai lá para o seu compromisso, depois eu vou mandar aqui para você também, fica tranquila, tá? E aí, galera da CPA 10 que está vendo essa aula gravada, reforcem tudo que a gente viu do começo da aula até agora, reforcem antes de vocês passarem para essa próxima. E galera, assim, foquem em conceitos. Galera da CPA 10, foquem em entender o conceito central da coisa. Galera da CPA 20 também, alicerce bem isso aqui, para vocês receberem essa próxima parte que é um pouco mais densa, um pouco mais intensa, tá bom? Então, vamos fazer esse stop rapidinho, já volto aqui só para a gente pegar um café, uma água, e já volta para a gente continuar, tá? Vou dar um pause aqui. Bora, turma! Vamos lá. Galera, seguinte, na parte de classificação dos fundos, o primeiro deles é o fundo de renda fixa. O que quer dizer fundo de renda fixa? É um fundo que, no mínimo, 80% da carteira, né, do patrimônio líquido, tem que estar em ativo de renda fixa exposto à variação da taxa de juros ou índice de preço. O que é a variação da taxa de juros? A taxa básica de juros aí da economia? A Selic Meta. Então, algum pós-fixado em Selic, né? Pós-fixado a Selic Meta, acompanhando essa variação deles. Ou a um índice de preço. O que pode ser um índice de preços? O índice de preço pode ser o IPCA, pode ser o IGPM, pode ser, enfim, pode ser qualquer um desses dois, né? O CDI, que, ou seja, são mais, tendem a ser mais conservadores, né, nessa hora. Então, fundo de renda fixa, no mínimo 80% da carteira tem que estar expostos dessa forma, né? Então, assim, você pode ter 20% em ação, 20% em título público, em outras coisas, mas 80% da carteira tem que estar acompanhando, né, essa movimentação aqui. Ele é um perfil moderado, porque esses 20% aqui pode carregar uma parte que tem uma exposição maior ao risco, mas aí compensa pelo que esse daqui está segurando, entendeu? Tá. Aí esse aqui é fundo de renda fixa, tá? Então, esses fundos podem ser adicionalmente classificados como longo prazo, quando o prazo médio da sua carteira for superior ou superar 365 dias. Aí ele pode ser classificado como longo prazo, mas nos demais ele vai ser classificado dessa forma aqui. Fundo de renda fixa de curto prazo, né?
ele vai seguir aqui, ó, são fundos que têm por objetivo proporcionar a menor volatilidade possível dentre os fundos disponíveis no mercado brasileiro, ou seja, menor oscilação, né? Ele tem uma exposição ao risco mais baixa, né? E ele, classificado como renda fixa, ele aplica 100% dos seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou privados de baixo risco de créditos, né? Privados de baixo risco de créditos, ou seja, que tenham boa classificação de rating, que tenham uma boa classificação de mercado. Porque quanto melhor a classificação dele, quanto melhor a reputação dele no mercado, melhor o rate, menor vai ser ali a rentabilidade esperada, né? Os juros esperados. Pré-fixados ou indexados à taxa Selic ou outra taxa de juros, ou títulos indexados ao índice de preços, né? Ou seja, de novo, indexado a Selic Meta, o IPCA, ou a IGPM, ou a CDI, entendeu? Coisas mais que tendem a ser mais conservadoras, tá? E aí, no caso, ele tem que aplicar 100% dos seus recursos dentro desse parâmetro aqui, dentro dessa configuração. Diferente do outro aqui, fundo de renda fixa geral aqui, que é 80% e tem 20% que pode ser exposto em outro tipo de investimento, aqui não, aqui é 100%, tem que estar seguindo essa regrinha, tá? Ele pode utilizar a estratégia com derivativos somente para proteger a carteira, ou seja, somente para fazer hedge, né? Somente para proteger ali de alguma possível exposição. É vedada a cobrança de taxa de performance, porque se o objetivo dele é só acompanhar o benchmark e não superar, então ele não pode cobrar a taxa de performance, exceto quando se tratar de fundo destinado a investidor qualificado, né? Mas, do modo geral, não pode. E aí, por isso que a carteira dele fica assim, ó, 100% em títulos públicos / privados de baixo risco, né? E aí, fica nessa característica de fundo conservador, porque diferente desse anterior aqui, que tem 20% de exposição em outros produtos, aqui não tem essa exposição, tá? E o prazo médio da carteira também é um prazo menor, tá? Com prazo máximo a decorrer de 375 dias, né? O prazo máximo dos títulos que estão ali dentro, e o prazo médio da carteira tem que ser 60 dias, tá? E tem que incluir no nome o sufixo ali, curto prazo, tem que estar isso ali bem exposto. E aí, de novo, fundo de renda fixa, só que de renda fixa referenciado, né? Qual que é a ideia dele e a diferença dele para os demais que a gente viu acima? Classificado como renda fixa, cuja política de investimentos assegure que ao menos 95% do seu patrimônio esteja investido em ativos que acompanham direta ou indiretamente determinado índice de referência, né? Ou seja, 95% da carteira tem que estar vinculado a um determinado benchmark. A diferença desse aqui para o anterior é que aqui ele não especifica, né? Então, por exemplo, aqui ele especifica aqui no fundo de renda fixa de curto prazo que 100% dos recursos tem que estar em TPFs ou títulos privados de baixo risco de créditos, pré-fixados, indexados à taxa Selic ou outra taxa de juros, ou seja, ele pode ter vários, né? Pode ser pré, pode ser pós a Selic, pós ao IPCA, pós ao IGPM, ao CDI, enfim, pode estar diversificado dessa forma. Aqui não, quando a gente fala que é referenciado, 95% da carteira tem que estar direcionada no benchmark específico, entendeu? Além disso, esses fundos devem ter 80% no mínimo do seu patrimônio líquido representado isoladamente ou cumulativamente por títulos da dívida pública federal, né? Ou seja, vinculado a título público, ou por ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor. De novo, títulos privados que tenham boa classificação do risco de crédito. Aí ele fica assim, ó, ele fica 95% acompanhando o índice de referência e 5% pode ter exposição aos demais. Mas esses 95% aqui vai ter que estar especificado qual é o benchmark que ele está seguindo. É Selic Meta, é o IPCA, é o CDI, ou qual que é. Ele tem que estar já direcionado, né? E aí outra coisa interessante também. É vedada a cobrança de taxa de performance, né? De novo, como o objetivo dele é acompanhar esse índice de referência e não superar, ele não pode cobrar a taxa de performance, que a taxa de performance só pode premiar quando você supera, né, o seu benchmark, supera o desempenho do seu benchmark, salvo quando se tratar de investidor qualificado. Aí o cenário muda, tá? De novo aqui, ó, esse fundo, ele pode utilizar posições de derivativos assim como o outro acima, só que só para fazer hedge, só para fazer proteção da carteira. Não pode utilizar para fazer especulação, né, para fazer alavancagem,
como a gente viu ali no caso do fundo alavancado. Aí a gente vai para o mais tradicionalzinho aqui, mais simplesinho de todos. Fundo de renda fixa simples, né? Qual que é a diferença dele para os demais? 95% no mínimo do PL, né? Edgar, Oi. o que é hedge mesmo? Hedge é proteger, fazer proteção da carteira. Igual, por exemplo, produtor rural, ele está com medo com que o preço do milho caia, né? Então, ele quer travar o preço do milho, por exemplo, a R$ 50, para ele vender daqui a 90 dias, né? Então, ele vai lá, ele faz uma opção de venda, né? Compra uma opção de venda, que é o direito de vender aquele milho a R$ 50. Ele está fazendo o hedge da carteira dele, da produção dele, porque ele está se protegendo contra uma queda no preço, entendeu? Hedge significa proteção. Então, Ok. da mesma grafia que está aqui, ó. Hedge. Obrigada. De nada. E aí o renda fixa simples, diferença dele para os demais, é que... Peraí, cadê? Eles vão ter tá muito parecido aqui nessas classificações, mas vamos ler aqui, ó. No mínimo 95 do PL, representado, isolado ou cumulativamente por TPFs ou títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal, ou seja, boas classificações do risco de crédito, né? E aí, esses fundos devem incluir em sua denominação ao sufixo simples. Diferença dele para o demais, para o de cima aqui, é que o de cima estabelece que no mínimo 95% vai estar acompanhando um determinado benchmark. Aqui não, aqui 95% pode estar distribuído dentro dessa regra aqui, tá? Pode ser título público federal ou título privado que siga esses critérios, esses parâmetros aqui. Não vai acompanhar um benchmark específico. E ele vai ter o sufixo simples ali no nome, né? E aí é vedado ao fundo simples a cobrança de taxa de performance, que, de novo, a taxa de performance ela vai premiar um desempenho, né, o resultado que o gestor e que aquele fundo obteve. Então, não dá para você cobrar a taxa de performance em fundo simples, sendo que o objetivo dele é só acompanhar o benchmark, porque ele é um fundo de gestão passiva, né, só de acompanhar. Não pode realizar investimentos no exterior, não pode ter concentração em créditos privados, porque eles têm que ter aqui tem que estar distribuído entre esse critério aqui, mas a maior parte não pode ser crédito privado e não pode ser transformado em fundo fechado, né? Não pode acontecer isso com ele. Esse fundo aqui, como ele é o mais seguro, o mais conservador aqui do que a gente vai ver, ele pode ser dispensado, né, o termo de adesão e ciência de risco e o preenchimento do API. Então, assim, o cliente não preencheu o API, não respondeu, não assinou o termo de adesão e risco. Em que eu posso colocar o dinheiro dele aqui na agência, aqui na corretora? Você pode colocar em fundo de renda fixa simples, né? Em fundo simples. Então, esse aqui ele é o mais básico, tá? A lâmina de informações essenciais, fingindo de que trata o capital, deve comparar a performance do fundo com a performance da taxa Selic, ou seja, o parâmetro de referência dele vai ser a taxa Selic aqui na hora de fazer a avaliação do desempenho dele. E aí, de novo, a concentração aqui de 95% está em títulos públicos e privados de baixo risco e demais em 5%, né? Pode ter essa outra exposição. E aí, por conta disso, ele tem esse perfil conservador, pela exposição que ele tem mais limitada, tá? E aí, a gente já começa, deixa eu ver aqui, mudar um pouquinho o estilo aqui do negócio. A gente tinha vindo no primeiro moderado, conservador, agora a gente vai vir fundo de renda fixa de dívida externa. Tá. O fundo de renda fixa dívida externa, ele tem 80% no mínimo do PL dele representado por títulos da dívida externa de responsabilidade da União, ou seja, títulos de dívida do país, né, emitidos para investidores que vão comprar de fora isso aqui. É a forma mais fácil de se investir em papéis brasileiros negociados no mercado internacional, porque isso aqui é a forma com que investidores de fora têm para colocar o dinheiro no país, né, esses títulos da dívida externa. E aí, quando você compra um fundo de renda fixa desse formato, ele vai investir nesses papéis. Então, somente fundos de dívida externa podem adquirir títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. E pode cobrar taxa de performance, tá? Para premiar ali o desempenho.
qual que é a ideia dele? 80% vai estar dessa forma e 20% vai estar podendo ser exposto aos demais tipos de investimentos. Como a nossa moeda ela é muito volátil e ela é muito frágil perante as outras economias do mundo, quando você investe nesse fundo de investimentos que tem essa composição de carteira, você tem uma exposição ao risco muito grande, tá? Você tem uma exposição ao risco significativa. Por isso que ele é chamado de fundo agressivo, tá? Por conta dessa situação, por conta da exposição da nossa moeda e da fragilidade que a nossa moeda tem perante outras moedas mais fortes aí, como o dólar, euro e por aí vai, entendeu? Mas é o risco e é um tipo de investimento que a gente tem disponível aqui, tá? Fundo cambial. O que quer dizer o fundo cambial? Ele vai estar atrelado à variação de preços da moeda estrangeiras, né, ou à variação do cupom cambial. Ele não vai estar acompanhado necessariamente ao dólar, tá? Ele não vai acompanhar a cotação do dólar. Então, quando você tem um fundo cambial, ele vai acompanhar a variação de um conjunto de moedas, né, de uma cesta de moedas, né? Então, assim, então ele vai comprar papéis que sejam influenciados e que busquem acompanhar a variação da moeda norte-americana, da moeda... Porque tem o fundo cambial de dólar, aí esse vai acompanhar especificamente dólar, né? Mas, de um modo geral, o fundo cambial ele vai acompanhar uma cesta de moedas, né? Um conjunto de moedas estrangeiras e a variação delas, tá? Podem cobrar taxa de performance, né? Podem utilizar derivativos, tanto para proteção de carteira quanto para alavancagem, tá? Aqui, quando ele coloca aqui, podem utilizar derivativos, ele está deixando aberto para as duas possibilidades. Quando é só para proteção de carteira, ele vai especificar para você, ele vai mostrar, não, é só para fazer o hedge, é só para proteger a carteira. Podem cobrar a taxa de performance para premiar esse desempenho. Então, 80% vai estar atrelado em ativos que acompanham a variação da moeda estrangeira e 20% vai estar exposto nos demais tipos de investimentos. Como a nossa moeda é muito frágil perante a moeda de fora, e a gente sofre muito essa influência, então, por isso ele é um fundo agressivo, né? Porque o risco que ele vai estar exposto é um risco bem relevante. Aí a gente vem para um que o macete é bem fácil, né? Que o número dele é bem diferenciação de todos, que é o fundo de investimento em ações. Qual que é a característica do fundo de investimento em ações? No mínimo 67% do PL em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, ou opções de ações, bônus de subscrição também vai contar, tá? Então, peraí. Então, fundo de ações, ele é um fundo que ele é mais agressivo, tá? Ele é mais agressivo e ele vai ter uma exposição maior ao risco. Então, por isso, ele é considerado de perfil agressivo e ele pode cobrar a taxa de performance, dependendo do fundo, e também pode utilizar derivativos, tanto para fazer hedge, para proteger, quanto para fazer alavancagem, né? Quanto para tentar ganhar na especulação do mercado. Tá, aí a gente vai ver aqui, galera, esse que a gente vai ver agora aqui, ele não cai na CPA 10, tá? Mas se vocês já entenderem esse conceito, já ajuda para quando for continuar estudando para a CPA 20. Qual que é a estratégia de alocação de recursos em fundos de ações? A gente tem o termo market timing, né? E stock picking. Market timing é quando você faz a estratégia de comprar e vender as ações, comprar e vender os ativos, tentando prever movimentos futuros de mercado, né? De preços futuros. Como que faz isso? Lembra lá quando a gente falou de análise gráfica, né? Análise gráfica ou técnica ou análise gráfica e análise fundamentalista. Quando você fala em análise gráfica, análise técnica, é quando você pega os números que você teve de desempenho no passado daquela empresa, né? Suporte, que é a parte mais baixa até onde ela foi, resistência, que é a parte mais alta até onde ela foi, o comportamento dela no mercado. Quando eu uso essas informações e tento fazer uma previsão de preço futuro, eu estou fazendo market timing, tá? Timing, eu não sei como é que é a pronúncia dele. E aí, usando mais a estratégia de análise gráfica, análise técnica. E quando eu falo de stock picking, é quando eu pego ações que têm um maior potencial de retorno. Quem que pode ser aí nessa carteira numa stock picking, por exemplo? São as small caps, que são empresas com alto potencial de crescimento, um alto potencial de retorno, mas, consequentemente, também uma alta exposição ao risco, tá? E também ações que fazem parte do benchmark. Por exemplo,
A carteira do Ibovespa, ela tem uma determinada quantidade de empresas, ela tem um número X de empresas que fazem parte, tá? E aí, se Petrobras representa, que ele está trazendo o exemplo de Petrobras, representa 20% da carteira, e eu acredito que ela seja uma boa alternativa, ela seja uma boa assim, opção para mim naquele momento, eu posso comprar 25% da carteira do fundo em Petrobras, ou seja, eu aumentei em 5% a posição de Petrobras dentro da minha carteira. Porque se eu estiver correto, se ela tiver o desempenho esperado, 20% vai corresponder aí ao normal e 5% vai ser o meu extra, que vai me ajudar a ultrapassar o meu benchmark, vai ultrapassar ali o meu objetivo de desempenho, tá bom? Então, essas são as duas formas de estratégia de alocação, duas de várias outras que existem, tá? Tem mais algumas, mas elas não cabem aqui para a gente, tá? E a arbitragem é eu comprar e vender os mesmos ativos com características ligeiramente diferentes, ganhando o diferencial do preço. Então, assim, eu compro de uma ação ON e a venda de uma ação PN do mesmo emissor. Nesse caso, eu não estou fazendo aposta em relação à direção da bolsa, mas apenas em relação à diferença dos preços dos dois ativos, né? A gente tem a ação ON, que é ação ordinária, ação PN, que é ação preferencial. É ordinária e preferencial. O ordinário, ela dá o direito ao voto, ela dá o direito ao comando. Então, se a pessoa está buscando mandar, vai ter ordinário. Preferencial, ela dá a diferença de recebimentos. Preferência de você receber primeiro e receber um pouquinho mais que quem tem ação ordinária. Então, a arbitragem é quando eu ganho nessa diferença, tá? Galera, aí a gente vai ver aqui o fundo multimercado. O que é multimercado? Quando você ouve esse termo multimercado, você vai lembrar do seguinte: é um fundo que investe em mais de um mercado, em vários mercados, né? Sem a necessidade, sem possuir a necessidade de concentração em nenhum deles especificamente, entendeu? Então, quando eu falo multimercado, eu vou ter ações, vou ter renda fixa, vou ter câmbio, vou ter vários fatores de risco ali dentro, né? Dívida externa, taxa de juros, índice de preço, vou ter vários fatores ali dentro sem concentrar em nenhum, tá? Posso utilizar derivativo para alavancagem. Por que eu posso utilizar esse mecanismo? Porque, assim, como eu tenho alguns ativos mais seguros, entre aspas, lá na minha mão, e se eu utilizar o derivativo para alavancagem, se eu tiver um ganho, pô, vai dar um negócio bacana na minha carteira. Se eu tiver uma perda, essa parte mais segura da minha carteira, da composição do fundo, vai segurar e vai balancear. Então, por isso que eu posso tentar alavancar, porque é um percentual pequeno da carteira total, não é algo maior, não é algo grande, entendeu? É tipo 10%, 15%, porque ele não vai concentrar em nenhum. E eu posso cobrar a taxa de performance, tem essa prerrogativa de poder cobrar, tá? Nem sempre cobra, mas pode cobrar pela particularidade dele. E aí, a gente vai ver aqui o fundo de crédito privado. Fundo de crédito privado, ele é um fundo, deixa eu pegar aqui. Tá, fundo de investimento que realizar a aplicação de qualquer ativo mandado de pessoa física de é o fundo que tem no mínimo 50% do seu patrimônio líquido investidos em empresas, né? Empresas privadas, né? Então, não vai ser título que vai acompanhar título do Tesouro, título público, não vai ter nada disso. Vai ser títulos privados, empresas, tá? Então, se eu tenho no mínimo 50% da carteira aplicado dessa forma, então pode ser considerado um fundo de crédito privado. E ele tem que conter na denominação do fundo, no nome do fundo, a expressão crédito privado, por quê? Quando você fala em risco, o que traz mais risco? Os títulos públicos ou títulos privados? Títulos privados, né? Eles têm uma possibilidade de ganho maior, mas também tem uma possibilidade de perda muito maior nessa hora. Então, na denominação do fundo tem que conter essa expressão, crédito privado, tá? Para ficar ciente para a pessoa que está entrando, que está comprando, que qual é a exposição que ela está correndo ali naquele momento, tá? Tá, aqui mais também. Aqui, ó. 50% em crédito privado, 50% nos demais investimentos. No mínimo, né, 50% crédito privado. Ele pode ter uma exposição maior, mas o mínimo para ser considerado é esse aqui. E aí, por exemplo, ele é considerado moderado por quê? Porque ele tem 50%, vamos imaginar que seja metade e metade. Ele pode pegar essa outra metade aqui e colocar em títulos públicos, né, federais, de baixo risco ali, os melhores, que acompanham ali por exemplo, a correção da inflação, porque ele tem uma metade da carteira segurando a bronca se a outra metade der problema, entendeu? Por isso que ele é considerado moderado. Ele tem aqui uma fatia que vai ajudar ele a segurar, né, as coisas caso a estratégia não saia como esperado, né?
como a gente falou lá no começo da aula, tem o fundo de investimentos normal, né, o fundo de investimentos, e tem o fundo de investimentos em cotas de fundos de investimentos, né, que é o FIC, que é o fundo de investimento em cotas. O fundo de investimento tradicional, ele compra ativos para dentro do fundo, e o fundo de investimento em cotas, ele compra cotas para dentro compra ativos para dentro do fundo, né? Compra o produto efetivamente, e o outro compra participações em outros fundos de investimentos, né? Para dentro do seu fundo. E aí, o fundo de investimentos em cotas de fundos tem que ter no mínimo 95% do PL investido em participações de outros fundos da mesma classe. Vamos imaginar que seja um FIC de ações, ou seja, esse fundo de investimento em cotas ações, ele vai comprar só cotas de fundos de ações que estejam dentro da estratégia dele, tá? Então, essa é a diferença. O que muda vai ser mais basicamente o papel do gestor, que em vez de ele comprar ativos, ele vai comprar cotas em outros fundos. Isso aí que é o que basicamente muda, tá? 95% das cotas vai ter que ser investimento em cotas e 5% pode ser para outros tipos de investimentos, demais investimentos aqui, tá? E tem que conter essa expressão também, ó, fundo de investimento em cotas de fundos, né? Acrescida de qual que é a classe de fundos que ele vai estar acompanhando. Então, tudo, vocês vão perceber isso aqui. Sempre o nome ele tem que ser muito transparente, ele tem que ser muito... ele não pode dar margem para erro, ele não pode dar margem para induzir a pessoa a alguma outra coisa, achar que era de uma outra forma, achar que era de uma outra maneira, entendeu? E aqui, ó, fundos de investimentos em índice de mercados. Esses daqui são chamados ETFs, né? Fundos de índice, que são, são fundos que acompanham, pessoal, a variação de um determinado índice de bolsa de valores. Por exemplo, ó, um fundo que acompanha o Ibovespa, um fundo que acompanha o SP500. Fica aí a dica para vocês, fica o exercício para vocês, pesquisar sobre o BOVA11, né? E outros tipos de fundos de investimentos. Eu vou mandar lá no grupo também. Porque ao invés de ele acompanhar uma outra variação, tipo, acompanhar o Selic, acompanhar a CDI, acompanhar essa variação, ele vai acompanhar a variação do Ibovespa, ele vai acompanhar a variação da Bolsa Americana. Então, tem vários tipos de fundos ETFs, né? E é uma alternativa que vai te expor ao risco de renda variável sem necessariamente você estar comprando ações. Então, é uma alternativa interessante para começar, vamos imaginar assim, a educar a pessoa a ter um investimento de maior risco, tá? E aí, ele tem a tributação. Como ele vai estar exposto ao mercado acionário, lembra lá do percentual de mercado acionário, que é 15%, né? Então, aqui, ó, a tributação dele é 15%, e como a exposição dele vai estar basicamente em ações, em empresas, ele é considerado um fundo agressivo, porque o potencial de ganho dele é grande, mas o risco também que ele está exposto é muito grande. Então, por isso que ele é considerado agressivo, tá? E aí a gente vem aqui para o famoso fundo de investimento imobiliário. Essa semana a gente teve o lançamento aí do Risa Terrax, né? Que foi um fundo de investimento imobiliário que vai investir em terras agrícolas, né? Em terras aí para produção. Já compraram, inclusive, algumas terras aqui em Mato Grosso. Os caras estão muito fortes, os caras estão assim... O objetivo deles é captar 700 milhões, né? Mas pode chegar até 950 milhões. Essa semana acho que sai o fechamento deles. Mas fundo de investimento imobiliário é um negócio interessante porque praticamente tem, assim, de todos os tipos de imóveis que você pensar, tem fundo de investimento imobiliário. Até de cemitério. Fundo de investimento imobiliário para que compra cemitérios, compra terrenos para construção de cemitérios, né? Então, assim, é uma alternativa muito interessante. E qual que é o bacana? Você consegue ter os ganhos que um imóvel proporciona, por exemplo, o aluguel, sem você ter o risco de liquidez e sem você ter o seu dinheiro bloqueado ali naquele imóvel, né? Por exemplo, essa semana eu vi uma mulher anunciando um imóvel dentro de um grupo de WhatsApp aí na casa do Belvedere por 900 mil reais. Aí eu fui fazer as contas, né? Cara, 900 mil reais. Quanto que eu consigo alugar uma casa no Belvedere? 5%, 5 mil reais, né? A média, 5 mil reais, 6 mil reais essa casa. Beleza, 6 mil reais. Quanto que representa 6 mil reais de 900 mil? Deixa eu fazer. Cadê minha... Eu tô sem HP aqui. Ó, 6 mil reais vai dar... 9 mil vai dar 1%, né? 0,5% vai dar 4.500 reais. Vai dar
vai dar acho que 0,6%, se eu não me engano, 0,6% em cima do valor total, se ela conseguisse alugar por um valor de R$6.000, tá? E aí, gente, vocês acham que é um bom negócio? Queria ouvir de vocês. Eu não acho, porque vai levar muito tempo para ela recuperar o capital investido. Boa, boa. Eu também acho. Boa, parabéns. Aí vocês estão na mentalidade que eu imaginei que estariam mesmo. Gente, ó, qual que é a ideia? E vamos imaginar que essa pessoa alugue esse imóvel por R$6.000. Cara, ela vai ter transtorno com um inquilino, porque tem inquilino que é gente boa, que é correto com as coisas, mas tem inquilino que é problemático, né? Eu sei que, por exemplo, nessa pandemia, muitos inquilinos se aproveitaram da situação para ligar o foda-se com seus locatários, né? Então, assim, no período que o negócio estava arrochado ali, os caras largaram foda-se. Então, tem inquilino que é gente boa e tem inquilino que não é. E vamos imaginar que essa casa fica vaga, que essa casa fica vazia. Ela vai ter vacância de 100%, né? Ou seja, 100% do imóvel, do investimento dela vai estar parado ali e não vai estar gerando retorno, entendeu? Isso sem contar IPTU, reforma, essas coisas que, quando o inquilino dá problema, você tem que fazer, você tem que tirar do seu bolso. Hoje, fundos de investimentos imobiliários, a gente tem alguns fundos que pagam aí na média de 0,7 até 0,9, 1,10. Eu já vi alguns fundos de investimentos pagar em dividendos por mês, né? Então, você imagina, por exemplo, um valor de R$900.000 investidos em fundo de investimentos, você recebendo aí na média 0,7, 0,8 de dividendo todo mês, cara, você já está ganhando muito mais do que se você tivesse comprado uma casa e colocado para alugar, né? Para o seu inquilino. Então, cara, colocando a casa para alugar o seu inquilino, você já está ganhando muito mais ali no fundo de investimento imobiliário. E outra, se por acaso, num determinado momento, você precisar do seu dinheiro, você tem acesso a ele, é só você vender as suas cotas. Ah, e se eu quiser só uma parte? É mais fácil ainda. Você não consegue vender a casa como um todo. Você consegue vender, mas você consegue resgatar parte do seu dinheiro que está parado. Ah, mas vou lá e vou vender só metade da casa, só um quarto da casa? Não consegue fazer isso. Então, galera, estudem, procurem entender a dinâmica de fundo de investimento imobiliário, que está muito em alta, tá? E as pessoas têm procurado muito, têm procurado demais entender e conhecer como funciona, porque essa questão de investir em imóveis, né, em imóveis, eu vejo que é algo que foi repassado da família da gente, dos pais, dos avós, das famílias da gente, que a gente precisava ter a casa, precisa ter a casa ali, que você... Não, talvez a casa própria... Não, tô falando da segunda casa, tá? Não a casa própria, mas a segunda casa. E aí, não, vou comprar uma casa para investir, vou comprar um imóvel para investir. Pô, será que é investimento? Será que é interessante? Você vai estar imobilizando seu recurso, você vai estar deixando seu recurso ali parado, enquanto você poderia estar gerando riqueza com ele fazendo outra coisa. É interessante vocês terem bons argumentos nessa hora, porque os corretores de imóveis estão cada vez mais audaciosos, né? Os caras estão cada vez mais estudando e se preparando para oferecer esse argumento, para reforçar esse argumento com o cliente, que é um bom investimento. Mas vocês aí, como pessoas que trabalham na área financeira, que atendem clientes, tem que estar... não é que você vai bater o martelo para a pessoa, não é que você vai falar o que é certo e o que é errado para ela, mas pelo menos você vai levantar algumas reflexões, né, para que, tipo assim, para que ela tenha noção do que ela está fazendo e depois ela não se arrependa, às vezes, de fazer uma compra, de colocar o dinheiro num determinado lugar e ficar arrependida depois, entendeu? Então, assim, só mesmo para levantar essa bola para vocês, tá? E aí, como a gente falou lá, o fundo de investimento imobiliário, ele é considerado fundo de investimento fechado, tá? Então, você não pode entrar e sair a qualquer momento, mas você pode vender as suas cotas para outros investidores. Então, por exemplo, vários fundos de investimentos imobiliários bons do mercado hoje em dia, você não consegue comprar diretamente na emissão. Você tem que comprar de outros investidores que estão querendo se desfazer da posição, né? Na pandemia, por exemplo, fundo de investimento imobiliário que investia em shopping teve uma queda significativa no valor da cota, né? No valor de mercado dela. Só que agora está recuperando. Então, muita gente se desfez ali, teve que sair para levantar recursos para honrar com outros compromissos, mas foi uma oportunidade bacana de algumas pessoas entrarem, né? Então, assim, a dica que eu deixo para vocês, caso ainda não tenham visto, acessem o material do
Thiago Reis, da Suno Research. O Thiago, ele é uma das maiores referências no Brasil quando a gente fala de fundo de investimento imobiliário. Ele e o professor Baroni, para explicar esse mercado e para orientar vocês, tanto para investimento próprio, quanto para orientar o cliente, para falar com o cliente na ponta, tá? Fundo de investimento imobiliário, né? E aí, pessoal, ele tem isenção... Ô, Edgar, escreve aí no chat, é Thiago o quê? Deixa eu ver aqui, peraí. Thiago Reis. Thiago Reis. Bacana. Thiago Reis, ele é um dos caras que é o expoente aí na hora de falar de fundo de investimento imobiliário. Aí ele criou a Suno Research, que é uma casa de publicações financeiras, né? Que eles fazem relatório ali de onde investir, por que investir, se investir ou não investir, né? E o professor Baroni também trabalha com ele lá nessa casa, tá? A vantagem, por exemplo, dos dividendos para pessoa física em fundo de investimento imobiliário é a isenção de imposto de renda. Então, você não paga o imposto de renda para o que você ganha, né, como pessoa física. Por exemplo, em contrapartida, o aluguel que você recebe ali do mês, você tem que declarar esse valor depois, você paga imposto dele. No caso de fundo de investimento imobiliário, não, você está isento, você não paga, tá? E então, o que é mais interessante aqui? Tá, e a tributação dele, a alíquota é 20%, tá? 20% em cima do ganho de capital. Então, comprei uma cota a R$100, vendi a 120, tive ganho de capital. Aí vou pagar imposto de renda, tá? Mas dividendos, pessoa física não paga. Então, o recolhimento de imposto de renda do fundo de investimento imobiliário, como é que funciona? Até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do período de apuração, ou seja, parece com o mercado de ações, né, que também é até o último dia útil do mercado subsequente. A incidência é sobre os ganhos de capital, é quando a cota valoriza. Podem ter compensação de perdas, né? Se você teve perda lá no passado e no futuro você tiver ganhos, você pode compensar essas perdas que você teve lá atrás. No caso aqui, quem é o responsável pelo recolhimento? É o administrador do fundo. Sempre no fundo de investimentos, é o administrador que cuida dessa parte, tá? A gente já viu de outras formas. No mercado de ações, quem faz o recolhimento é o próprio investidor. No mercado de renda fixa, quem faz o recolhimento é a própria instituição. No mercado de fundos, quem faz é o ADM, tá? E aí, a isenção do imposto de renda para pessoa física, tá? Então, assim, ó, só que só tem um pequeno detalhe aqui para isenção de pessoas físicas. O fundo imobiliário ele tem que ter no mínimo 50 cotistas para gozar dessa prerrogativa de isenção de imposto de renda pessoa física. E esse cotista, pessoa física titular, não pode ter mais que 10% das cotas, tá? Do valor total das cotas. Mas quando a gente fala 10%, dá a impressão que é muito, mas vamos imaginar, tem fundo de investimento que tem 700 milhões, 800 milhões, 1 bilhão de reais de valor total. Aí você imagina, para a pessoa ter mais que 10%, ela teria que ter mais de 100 milhões de reais. Então, é muita grana, tá? E aí, uma vez constituído e autorizado o funcionamento do fundo, admite-se que 25% do seu patrimônio, no máximo e temporariamente, sejam investidos de cotas de FIIs, ou seja, de fundos de investimentos, e outros títulos de renda fixa, tá? Então, quando está começando ali o fundo, pode estar fazendo essa movimentação. E é vedado ao fundo operar em mercado futuro de opções, ou seja, ele não pode usar derivativos, tá? O fundo de investimento imobiliário não pode usar derivativos nem para fazer hedging, nem para alavancagem, nem para nada. Então, como 75% da cota do valor mínimo ali da carteira do fundo de investimento imobiliário tem que estar em investimentos imobiliários, 25% pode estar exposto em outros tipos de investimentos, tá? E aí, isso aqui, ó, por que ele é perfil moderado? Porque ele é um fundo fechado, então, assim, ele não tem esse risco, né, de, vou ficar sem dinheiro. Não, porque se a pessoa ela quer resgatar o dinheiro dela, ela quer recuperar o dinheiro dela, ela vende para outra pessoa, né? Então, e tem esses 25% aqui segurando aí na parte de renda fixa, tá? Então, a gente vai agora para fundos de investimentos em direitos creditórios. Lembra das antecipações que vocês faziam para clientes aí no banco? Antecipar cheque, antecipar duplicata, antecipar cartão.
isso que o cliente está fazendo com vocês no banco, na cooperativa, ele está fazendo uma antecipação do recebível, ou seja, ele está cedendo para o banco, para a instituição, para a cooperativa, um direito de crédito que ele tem para receber no futuro, e ele está cedendo para a cooperativa para receber antecipado um valor descontado, né? Um valor menor do que ele recebia nesse futuro. E aí a gente pega esse exemplo da instituição, de dentro aí do funcionamento do banco, da cooperativa, e leva para fora disso. Vamos imaginar algumas empresas que têm os direitos creditórios. Por exemplo, Casas Bahia tem uma carteira de crédito gigantesca, né? Ela vende lá para os clientes em 12 vezes no carnê, e aí vamos imaginar que ela vendeu 100 milhões de reais parcelado no carnê, ou seja, é um direito creditório, é um direito que ela tem de receber. Se ela vai receber ou não, não sei. Ela tem lá o seu percentual de inadimplência, né? O quanto que ela costuma ter de não pagamento, ela tem todos esses valores, mas é um dinheiro que está no futuro para ela, não está no caixa ainda, né? Um direito creditório. Quem mais que tem direito creditório? Companhia de celular, companhia de energia, né? A Energisa, todo mês ela vai lá, faz a leitura do relógio da gente e gera ali um boleto para pagar dali um período. Aí você imagina, todas essas pessoas que são clientes da Energisa, essas obrigações futuras, elas são um direito de crédito que ela tem. Então, quando a gente fala de um fundo de investimento em direito creditório, é um fundo de investimento que ele é especialista em empresa e em instituições, em companhias que vendam muito parcelado ou que vendam muito com prazo e que tem uma carteira de crédito para receber no futuro. E aí, eles compram essas carteiras de crédito, né, esses direitos de crédito, e trazem para dentro do fundo de investimento. E aí, o que ela faz? Vamos imaginar ali a Casas Bahia, 100 milhões de reais. Chega lá... Chega lá um gestor desse FDIC e fala, olha, eu compro essa sua carteira de crédito, eu pago 90 milhões nela, ela vale 100 milhões, eu pago 90. A Casas Bahia vai analisar, vai olhar e fala assim, tá bom, eu vendo para você, porque aí ela pega esse dinheiro no caixa dela, esse dinheiro à vista e vai trabalhar com esse recurso e o FDIC vai ficar com esse recebimento que ele tem direito, entendeu? E aí, o FDIC, pessoal, só para antes da gente avançar nele aqui, são uma boa oportunidade, uma boa alternativa de trabalho para ex-gerentes de banco também, ex-gerentes de instituições financeiras. Por quê? Em vez de ele fazer operações de crédito, ele vai fazer antecipação de recebíveis, entendeu? Então, ele vai naquela indústria que tem uma grande emissão de boleto, ele vai naquele distribuidor que tem uma grande emissão de boleto e vai trazer isso para dentro do FDIC. Vai antecipar a uma taxa parecida aí à taxa de mercado e os cotistas daquele fundo vão estar recebendo ali parte desses ganhos em cima dessa carteira que eles estão comprando, entendeu? Mas são uma boa alternativa de trabalho, tá? Busque para quem tem interesse de entrar no mercado ou fazer migração no mercado, os FDICs são boas alternativas, tá? Então, assim, ó, não só as empresas também vendem as operações, tá? Não só as próprias, os próprios PJs, os próprios CNPJs vendem as suas operações. Às vezes os bancos, né, eles têm ali a sua carteira que eles chamam de crédito podre, né, a carteira de papéis podres, e eles vendem para dentro do FDIC, que é um dinheiro que talvez eles não tinham nem perspectiva de receber. O FDIC paga um valor que para o banco é interessante, e esse direito creditório vai ficar dentro do FDIC. O FDIC vai tentar fazer recebimento. Isso é interessante porque libera, né, espaço dentro do banco, dentro da instituição financeira para novas operações, e aumenta a liquidez do mercado, né? Vai girando esse mercado. E esse fundo ele pode ser aberto ou pode ser fechado também, tá? Então, você aberto quando você pode entrar isso aí qualquer hora, e fechado é quando você tem uma janela específica, tanto para entrar quanto para sair, tá? Aí, ó, o FDIC. Qual que são os benefícios? Para quem cede os direitos creditórios, ou seja, para a empresa que está vendendo. Diminuição do risco de crédito, porque apesar dele perder um percentual da carteira, mas pelo menos ele já tem dinheiro na mão, ele libera espaço no balanço dele para novas operações. Para as empresas, né? Mais liquidez no mercado de crédito, ou seja, mais alternativa de onde você buscar recurso. E para os investidores, uma alternativa que tende a pagar uma melhor remuneração, porque vai ter uma maior exposição ao risco do que a taxa de renda fixa tradicional, entendeu? Ou seja, ele tem uma remuneração mais atrativa, mas também tem um risco maior. Então, essa aqui que é a ideia. A gente tem alguns tipos de cotas, né? Tem a cota sênior, aquela que não se subordina
as demais para efeito de amortização e resgate, ou seja, é uma cota que possui uma espécie de prioridade, ela passa na frente, né? Ela tem uma preferência, e tem a cota subordinada, é aquela que se subordina à cota sênior ou as outras cotas subordinadas para efeito de amortização ou resgate, ou seja, um depende do outro para que esse resgate seja feito, tá? Qual que é o principal risco para quem investir em FDIC? É o crédito da carteira de recebíveis, ou seja, a inadimplência. É o risco de inadimplência para quem investe no FDIC. Porque se aquela carteira não for honrado o pagamento, eu não vou receber meu dinheiro, entendeu? Eu não vou ter meu recurso de volta. Então, vou estar exposto ao FDIC, tá? E os FDICs, eles podem operar no mercado de derivativos, tá? Bolsa e balcão, somente para proteger suas posições à vista, ou seja, somente para fazer hedge, não pode proteger para alavancagem, para fazer especulação da carteira, tá? Aqui, ó, no caso de um fundo aberto, o fundo será liquidado ou incorporado a outro se mantiver PL inferior a 500 mil durante 3 meses consecutivos ou após 3 meses, ou 3 meses após a autorização da CVM. Ou seja, essa informação caiu aqui, tanto na minha prova da CEA quanto na minha prova da Ancor, tá? Então, assim, se o patrimônio líquido do fundo tiver, para patrimônio líquido ficar médio inferior a 500 mil durante 3 meses seguidos, ela pode ser liquidado ou incorporado a um outro fundo maior, né? Ou depois de 3 meses de autorização do funcionamento da CVM, ele ainda está com esse valor médio aí de 500 mil reais, também pode ser feito isso. Informação importante, pessoal. Para quando ele vai fazer a oferta pública, né, para lançar o mercado, ele tem que ter os seus riscos avaliados por uma agência classificadora de risco de crédito, que pode ser o quê? Uma agência de rating, né, que é a Fitch, Standard Poor's, Moody's, Morningstar, enfim, alguma dessas. Não tem valor mínimo para aplicação. Antigamente tinha um valor mínimo de 25 mil reais, hoje já não tem mais, tá? E o FDIC deve manter no mínimo 50% do seu patrimônio em direitos creditórios, tá? No mínimo 50% do PL tem que ser essa carteira de recebíveis, essa carteira de crédito. E a tributação é conforme a tabela regressiva, tá? Aqui. E já a questão do perfil dele, ele está em moderado porque 50% está em direito creditório, mas o gestor pode usar essa outra metade de outros 50% aqui em ativos mais seguros, né? Para balancear esse risco que ele está exposto. Então, pode ser feito dessa forma. E aí vem aquilo que eu falei para vocês lá, que é o Shark Tank, né? Fundo de investimento em participações. São fundos de investimentos que compram participações societárias nas empresas que eles acreditam que tem potencial de crescimento ou potencial de geração de caixa, geração de negócio, tá? E aí eles compram, quando a empresa cresce, eles vendem a participação dele, eles vendem a posição dele dentro dessa companhia. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com a Pets. A Pets, nesse IPO que ela fez, não era mercado primário, tá? Quando ela fez essa abertura de capital. Era o mercado secundário já. Por quê? Quem estava vendendo a posição das ações era o próprio dono, estava vendendo uma parte das ações dele, e um fundo de crédito privado, né, um fundo de investimento em participações, que tinha investido na empresa lá atrás, e agora ele estava querendo sair para realizar o lucro dele, ou seja, colocar dinheiro no bolso, tá? Então, os FIPs, eles investem nas empresas para que elas cresçam e lá na frente eles vendem a sua participação, tá bom? Aqui, ó, os FIPs devem manter 90% do seu patrimônio investido em ações, debêntures ou participações em empresas. 90%, tá? E aí, como eles investem em empresas, a tributação dele está em 15% na fonte, semelhante aqui ao investimento em ações, né? Como eles investem em empresas, eles acabam comprando participação societária e ações de empresas também. E aí, por isso, ele é considerado um fundo agressivo, porque pode ser que essa estratégia e que esse investimento dê super certo, como que aconteceu na Pets, por exemplo, e pode ser que não dê, pode ser que aquilo ali dê errado, mas aí é o risco, né? Faz parte. E aí, fundo offshore. Fundo offshore investem em recursos no exterior, tá? Sendo sua sede formalmente localizada no exterior, porém o gestor localiza-se no Brasil, ou seja, são fundos fora do país. São chamados fundos além mar, tá? E aí o dinheiro fica lá fora, fundo offshores. E aí a gente vai fechando aqui nessa parte, na questão da tributação. Galera, como que funciona a tributação de fundo de investimentos? É sempre lá, semestralmente, em maio e novembro, né?
a gente brinca que é o mês que nasce e o mês que morre, né? O mês que casa, o mês que morre. Mês de maio e o mês de novembro. Maio é o mês das noivas e novembro é o mês de finados. Sem necessariamente ter sido realizado o resgate do fundo de investimento. Ou seja, ele faz o resgate como se fosse uma antecipação, né, do imposto de renda, e quando a pessoa faz o resgate, ele faz essa compensação, tá? E aí, come cotas, por que fala come cotas? Porque ele vai reduzir a quantidade de cotas que a pessoa tem. Isso acontece para que seja feita uma cobrança de forma proporcional ao que cada um tem. Porque se eu cobrasse em cima do patrimônio líquido, ou seja, do dinheiro do fundo, talvez eu não estaria sendo justo e equitativo entre as pessoas, né? Porque eu estaria afetando todo mundo de forma igual. Por exemplo, a taxa de administração, eu afeto todos de forma igual, mas ela é dividida proporcionalmente lá na questão do... Como é que é mesmo? Dividido proporcionalmente na questão da quantidade de cotas que cada um tem. Na tributação de imposto de renda, que é o Come Cotas, eu tenho que cobrar da quantidade de cotas que cada um tem para eu atingir cada um de forma individual, tá bom? E a cobrança é realizada na alíquota de 20% para fundos considerados de curto prazo, né? E 15% para fundos considerados de longo prazo, tá? E ele cobra essa alíquota, e aí se você fizer um resgate depois, ele vai fazer a contagem do tempo que ficou e vai fazer ali a compensação da diferença, caso existir essa diferença, tá? Quando ocorrer o resgate por parte do investidor, haverá compensação do imposto já pago anteriormente, ou seja, se eu acabei de pagar imposto em novembro e eu faço o resgate em dezembro, eu só vou fazer essa avaliação de quanto que dá de diferença de um para o outro para fazer essa compensação. Os fundos de renda fixa, multimercado e cambial podem utilizar o sistema de come cotas, tá? E fundos que não usam come cotas. Que tipo de fundo não tem esse tipo de cobrança? Fundos de crédito privado, que aí eles são fundos fechados, né? Fundo de ações e fundo de investimento em cotas. Esses três aqui não têm o come cotas, ou seja, eles só incidem a cobrança do imposto de renda quando efetivamente faz o resgate, tá? E a cobrança ela é semestral com alíquota anual, ou seja, quer dizer que se você paga 15% ao ano, por exemplo, é cobrado a cada 6 meses, né? Ele cobra proporcional. Marcação ao mercado, galera, a gente já viu esse conceito lá atrás também, mas é eu trazer ao valor presente quanto que o mercado está disposto a pagar por aquela empresa. O mercado está disposto a pagar R$100, o mercado está disposto a pagar R$110. É quanto que o mercado está interessado ou não, tá? Porque aí eu vou saber efetivamente quanto que está valendo ou não. Isso aqui é importante e o objetivo dele, que a gente bate na tecla sempre, é o quê? Evitar a transferência de riquezas entre cotistas, ou seja, um cotista querer passar a perna no outro, ou querer lograr êxito em cima do outro, tá? Aí, a questão da divulgação de rentabilidade, essa parte do cuidado com a publicidade, né? Por quê? Tem que ser feito tudo para evitar tendenciamento, ou que eu tendencie o cliente, o investidor, a cometer algum erro, cometer uma análise ali incerta, tá? E também um detalhe importante aqui, eu só posso comparar fundos que têm a mesma classificação Ambima, tá? E aí eu não posso comparar, por exemplo, um fundo de renda fixa com um fundo de ações. Por quê? São composição de carteira diferente e riscos diferentes. Então, não estaria sendo justo e não estaria sendo ético se eu fizesse uma comparação de rentabilidade, de desempenho de ambos, tá? E aí, para a gente fechar essa parte aqui, classificação de fundos de investimentos da Ambima. Isso aqui ele tem caído com uma frequência muito maior, né? A gente tem a classificação Ambima nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Essa classificação aqui, por favor, não confundam com a classificação de governança corporativa, que é outra coisa lá do mercado de ações, é uma outra situação. Isso aqui é a classificação de fundo de investimentos Ambima, tá? Essas classificações que a gente viu aqui acima é a classificação CVM, que a gente viu para trás agora. E são 3 níveis, né, que estão divididos aqui, ó. O primeiro é a classe de ativos, qual que é a classe de ativos que ele faz parte. O segundo, qual que é o tipo de risco que ele está exposto. E o segundo, qual que é a estratégia de investimento que ele vai utilizar. Por exemplo, aqui, ó, primeiro nível, fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo multimercado, fundo cambial, qual que é a classe de ativos, né? Segundo nível, qual que é o tipo de risco que ele está exposto? É um fundo que é um fundo indexado? É um fundo ativo? É um fundo passivo? É um fundo de investimento exterior? Qual que é o tipo de risco que ele está exposto? E aqui o terceiro nível pode ser, por exemplo, aqui, ó, fundo de renda fixa simples, fundo de renda fixa de índice, fundo de renda fixa soberano, fundo de renda fixa de crédito livre, enfim.
qual que é a estratégia de investimento que ele vai estar utilizando na gestão, tá bom? Então, vejam essa parte aqui na hora de fazer as questões, tá? Dediquem uma atenção especial nela e não confundam a classificação de fundo de investimentos Ambima nível 1, 2 e 3 com classificação de governança corporativa, tá? E não confundam aqui com a classificação CVM que a gente viu antes, tá? E aqui ele tem as subdivisões para vocês verem. Oi. Essa classificação do Ambima, ela cai no 10 ou no 20? Ou nos dois? Ela vai cair mais na 20, tá, pessoal? Ó, esse fundo offshore, fundo de crédito privado, fundo de investimento em participações, FIIs, isso aqui ele vai estar caindo na CPA 20. Na CPA 10 não cai isso aqui, tá? Então, quem for fazer a CPA 10 não precisa quebrar a cabeça nessa parte aqui, mas quem for fazer a CPA 20 tem que fazer esse entendimento, tem que conseguir fixar isso aqui, senão vai ter problemas na hora da prova, tá bom? Galera, eu quis que vocês revisassem ontem sobre fundo de investimentos, vou bater na tecla para vocês revisarem aí hoje novamente também e ao longo da semana com muita consistência isso, porque é um módulo, é um tema que vai carregar boa parte da prova de vocês e que pode fazer muita diferença, entendeu? E aí lembrando que amanhã a gente tem aula, amanhã segunda e quinta a gente tem aula de CPA 10, tá? Na quarta-feira a gente tem aula só de CPA 20. Então, venham assistir as aulas, venham trazer dúvidas comigo. Na quarta-feira vai ser uma aula mais de tira dúvida mesmo ali. Tem gente que vai fazer a prova essa semana, então eu quero que vocês estejam bastante seguros e bastante confiantes aí, então tragam suas dúvidas, tá? E na segunda e na quinta, uma revisão de CPA 10. Aí a gente volta desde lá do básico e vai ficar meio que microfone aberto aí para vocês também trocarem ideia, trazer as dúvidas, trazer as dificuldades, porque eu quero ver vocês aprovados, tá bom? E aí nas próximas, sem ser nessa semana, na outra, a gente já tá com o curso pronto, eu vou liberar para vocês, e aí vai dar uma intensificada maior aí na publicação de conteúdo, vou estar mais presente nas redes, tem que acelerar isso aí. Essa semana já sai minha admissão no contrato lá da IQI, então vou partir para cima aí com mais gás ainda, com mais energia ainda para trazer investidores aí para dentro da corretora, tá bom? E querem falar alguma coisa, meninas? Como é que vocês estão aí? Não, agora é só estudar, né? Mas, Edgar, Oi. Você falou anteriormente no WhatsApp lá sobre um exercício desse conteúdo aí. Onde que está isso aí? Tá na Lead Invest. Na mesmo? Tá no aplicativo da Lead Invest. Entrem aí, façam o download dele, é bem tranquilinho. E tem o da CPA 10 também que o Geandro pegou lá, e tem o da CPA 20 que a Bruna pegou. Então, façam esses exercícios, dediquem, né? Assim, é só o treino, é só a prática que vai dar essa confiança para vocês, tá? Então tá pertinho a prova, então vão para cima. Eu estudo por esse Lead Invest e aquele ali eu tô 90 para cima por cento, aí eu já tô achando até fácil demais. Eu queria Então pega o da CPA 20, faz o da CPA 20. Mas questões mais complexa, porque a prova é bem complexa. Então faz assim, Claudina, pega umas questões de CPA 20 para você ir subindo um pouquinho o grau de dificuldade, entendeu? Vai quebrando a cabeça, vai tentando, vai esforçando. Daqui a pouquinho vocês já fazem a prova aí, já tira esse negócio da frente, tá? E assim, gente, tem que aproveitar esse restinho de ano para fazer, para acelerar, para dedicar na carreira, para tirar a certificação, porque 2021 vai ser um ano, eu já falei nas outras aulas, falando de novo, vai ser um ano de muito desafio para todos nós. Essa semana a gente foi informado do desafio que a gente tem que atingir lá na IQI. A gente tem que atingir um patamar lá de captação para que a nossa empresa tenha um valor de mercado de 4 bilhões de reais, entendeu? Em maio de 2021. Porque aí lá, provavelmente, a gente já vai estar com a licença do Banco Central autorizada, já vai estar com a licença da CVM e com esse valor de mercado. E todo mundo que atingir a meta, né, de captação até essa data, vai se tornar sócio da empresa. E aí, em 2022, vai ser aberto o capital da empresa. E aí, quem ganhou ação aí nessa época vai ter o seu capital multiplicado aí por 10 vezes, né? E aí a ideia é que todo mundo fique milionário. Todos os assessores que realmente conseguirem atingir o objetivo sejam milionários quando a empresa for abrir o capital. E é um negócio que parece tão distante, mas não é, sabe? A XP, por exemplo, vale hoje 128 bilhões de valor de mercado. Esse é o valor da XP. O BTG Pactual vale 50 bilhões. Então, é um negócio que
pode parecer distante, mas com esforço, com dedicação, dá para chegar. Então, daqui até maio de 2020, por exemplo, 2021, a gente tem uma meta de captação ousada de trazer cliente, de trazer volume para dentro da companhia, de trazer dinheiro para dentro. E aí, quando a empresa virar corretora, aí vai acelerar mais ainda. Para em 2022, quando abrir capital, tá todo mundo milionário, todo mundo feliz, sabe? E eu tô animado com isso e eu quero ver vocês crescendo também, entendeu? Essa semana, por exemplo, a Bruna pediu demissão aí do Itaú, tá indo lá pro Cicobi, vai exercer uma função de gerência. Tem mais pessoas se movimentando dentro do mercado. Então, assim, gente, tem que acelerar. O momento é agora. Porque na hora que o trem estiver pegando fogo, na hora que a coisa estiver acontecendo, o negócio o pau estiver quebrando aí, talvez não dê tempo, talvez não vocês percam boas oportunidades, né? Entendeu? Então tem que estar pronto. É isso aí. Obrigada, Edgar. Tá bom. Bom final de semana, bom restinho de domingo, né, para você, para Claudina. Tá bom. E é isso. Estudar e passar nesse negócio, né, Claudina? Tá passando a hora, Sô. Esse negócio aí tá me tirando o sono. Tá bom, então. Beijo para você. Tá bom. Beijo, tchau. até mais. Tchau, tchau. Tchau.